Olá, sejam bem-vindos, meus amigos. Nós estamos aqui na sala de filosofia. Vamos hoje continuar as nossas aulas, né? A importância agora da filosofia moderna, entrando já na parte do enciclopedismo, na parte do iluminismo. E eu espero que você esteja bem, com saúde, nesse tempo tão difícil, tá ok? Um abraço especial para os meus alunos do Seminário Presbiteriano de Brasília. Forte abraço, que fazem a matéria História da Filosofia 2 comigo. Então, um forte abraço a vocês, especialmente eu estou hoje aqui gravando este vídeo. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta bênção de estarmos aqui pedindo a graça dele sobre nós. Pai, obrigado, Deus Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta aula, abra o nosso entendimento, nos dê clareza, precisão, e, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre mim e sobre aqueles que estão ouvindo, onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando e dando a Tua graça. Quero orar agradecido a Ti, dependo do Senhor, e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, aqui para a nossa aula, tá ok? Coloquei aqui na tela, aula 8, a filosofia do liberalismo e a tradição iluminista. Okay? Então, é isso que nós estamos acompanhando. Nós vimos na aula passada sobre Leibniz, a importância de Leibniz. Nós estamos aqui nessa retomada, né? Poderia dizer assim. Então, o quadro sinótico, Leibniz vê na lógica o caminho, e essa palavra aqui é fundamental, lógica, certo? O caminho da fundamentação do conhecimento, afastando-se da epistemologia subjetivista do racionalismo, segundo ele diria, que é de Descartes, e o psicologismo do empirismo, que principalmente ele está endereçando a Hume, né? Então, Leibniz tem essa pegada na lógica. Onde é que está a certeza? A certeza não está no eu pensante, não está no objeto ou no mundo externo, mas está na lógica, a lógica que é o fiel da balança. Okay? Então, o grande sonho de Leibniz era transformar a vida e todo o aparato de uma vida, tudo que se relaciona a uma vida, ao universo. O pensamento dele era um pensamento universalista. Ele estava interessado em fundamentar isso na lógica, e por isso que ele desenvolve a filosofia da linguagem e também a lógica matemática e o cálculo infinitesimal, tanto que deu uma briga entre ele e o Newton, porque ele publicou antes do Newton, e ficou aquela briga quem descobriu primeiro o cálculo infinitesimal. Então, houve trabalhos do Newton anteriores, mas quem publicou foi Leibniz. Então, vamos hoje trabalhar esse conceito do liberalismo político. Então, o liberalismo político, o que seria isso? Então, é o tema hoje da nossa aula, a filosofia do liberalismo e a tradição iluminista. Aquela característica do subjetivismo, aquela característica do individualismo, vem também para a área política, na modernidade. Então, o individualismo e o subjetivismo, na teoria do conhecimento, que nós examinamos antes, vai ser o correlato do liberalismo. Aonde? Na política. Então, essa concepção da existência de direitos naturais do homem corresponde, do ponto de vista epistemológico, ao quê? Ideias inatas, nós vimos em Descartes, e faculdades da mente que tornam possível o conhecimento. E também a valorização da livre iniciativa e da liberdade individual no campo da política e da economia. Esses dois campos vão ser também influenciados, né? Então, aqui você vai ter a livre iniciativa do comércio. Eles vão dizer, por exemplo, que o Estado não pode regular isso. E
vai ter também a livre individualidade no campo da política, que nós vamos ver o que significa isso. Por exemplo, os direitos universais do cidadão, direito à propriedade, expressão, direito a ser alegre também, eles vão falar sobre isso. E no campo da economia, né? Então vai ter toda essa gama de conhecimentos sendo ali influenciados. Então esse subjetivismo epistemológico, o liberalismo político, né? A ética individualista que a gente viu constantemente, inclusive dentro, né, do campo religioso, com a reforma, e o mercantilismo econômico, né? Nós vamos ver também influências do pensamento moderno nessas questões. O problema central do liberalismo, a necessidade de conciliar as liberdades e os direitos individuais. Essa palavra é chave, a conciliação. Por quê? Porque como eu tenho direitos individuais, então como eu vou conciliar esses meus direitos com os direitos dos outros? Então é isso que vai ser trabalhado aqui hoje. Então isso é inerente à própria natureza humana e a grande coisa será a vida em comunidade, como isso vai ser com os direitos e liberdades individuais. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, aqui surgem vários teóricos, estudiosos nesse campo da filosofia política e ética também. Conciliar isto é imprescindível. Essa palavra, de novo, eu amarelo aqui, é imprescindível para o equilíbrio da vida social. Então, interesses comuns e interesses que são coletivos, essenciais à vida. Como isso vai se dar? Então, essa discussão desse modelo político-social leva ao surgimento de quê? Da democracia representativa, nós vamos ver isso, do sistema parlamentar, e também ao estabelecimento de constituições e cartas civis. Então, o surgimento de constituições. Por quê? Porque o objetivo é manter, que na verdade é um ideal, nós sabemos que não existe isso, mas é manter, então, manter esse ideal dos direitos do indivíduo convivendo com os direitos de outros indivíduos. Como isso vai se formar na realidade? Então, nós já vemos aí, já demos aí uma antecipação de que vai ser necessário o quê? Vai ser necessário que haja uma organização desses direitos individuais para o coletivo. Então, essa é o grande problema a ser resolvido. Ou seja, os direitos individuais, ok. E isso já vem da Idade Moderna mesmo, né? Nós já vamos encontrando isso. E agora, como isso vai se dar? Então, vamos voltar lá para o texto. No texto, nós vamos ver essa questão agora sendo, por exemplo, que nós falamos aqui de democracias representativas e da criação de constituições e carta dos direitos civis. Então, nós vamos ver uma evolução política. Primeiro, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688. E nós vamos ver a Revolução Americana, 1776, que é uma revolução que já tem uma influência muito grande desses pensamentos liberais. E a revolução mais conhecida de todas, a Revolução Francesa. Nós vamos ver como isso se dá na Revolução Francesa, os pensadores que antecederam e que fundamentaram a Revolução Francesa. Vamos aqui a alguns importantes. Primeiro, Thomas Hobbes, que ele viveu de 1588 a 1679. Ele viveu muito, ele viveu 91 anos, pelas minhas contas aqui, né? Então, assim, Hobbes vive muito, escreve muito e tem uma influência muito grande. As obras dele, do Cidadão, 1642, Elementos do Direito Natural e Político,
O Leviatã, que é a sua obra magna no que diz respeito ao quê? Que foi a obra clássica, né, da teoria política moderna. Então, é a mais célebre por quê? Porque foi a mais lida, a que teve mais influência e uma importância muito grande para o desenvolvimento dessas constituições, desses novos estados, né, com constituições liberais. Então, voltando aqui ao nosso texto, nós vamos ter essas obras importantes, e a obra celebérrima dele é o Leviatã. Agora, concepção da natureza humana que tem Hobbes, pessimista. O que significa ser pessimista? Ou seja, homo omni lupus. Você já deve ter ouvido falar dessa frase em latim. Ou seja, o homem é o lobo do homem. Por quê? Porque ele considerava o homem naturalmente agressivo e belicoso, né? Então, essas características de agressividade e belicosidade são naturais do homem. Então, por isso que Hobbes é tido como alguém pessimista. Então, assim, o homem não hesita em matar e em destruir o outro, seu semelhante, pois é movido por suas paixões e desejos. Então, para Hobbes, para ver os direitos desse cidadão e os direitos comunitários, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma teoria onde os homens cedam as suas partes do direito que têm e que sejam transferidos a um soberano. E esse soberano, né, ele, tanto o soberano pode ser o quê? Uma assembleia também constituinte ou constituída pelo povo, vai funcionar bem com um contrato social. Então, este contrato social que vai ser feito entre o soberano e a população, que cede os seus direitos, transfere, e não é para o monarca fazer o que ele quer, não é isso. É para que o monarca possa fazer aquilo que a população decide. Mas o cidadão, no primeiro momento, cede os seus direitos, confia nesse soberano ou nessa assembleia. E essa assembleia, ela vai ter direitos legais dados pelos indivíduos para instituir a sociedade organizada e o quê? O evitar as guerras de todos contra todos. Lembrando que, para Hobbes, o homem é um ser agressivo e belicoso. Então, isso não vai ser feito naturalmente, né? Como uma anarquia, que não tem um governo, a coisa vai se moldando ou amoldando. Não existe isso. Tem que haver uma intencionalidade, e essa intencionalidade é a cessão dos direitos do cidadão transferindo para um soberano, seja ele uma assembleia ou um rei. Isso vai evitar o quê? Vai evitar guerras e vai, ao mesmo tempo, organizar essa sociedade. Então, isso vai tirar essa belicosidade do homem, e esse pessimismo de Hobbes traz essa saída. Então, Hobbes prefere que o poder seja monárquico. Vou colocar aqui na tela para você. Então, poder monárquico. Por que isso? Porque é o exercício de forma absoluta, mas não está por aí. Porque quando há uma transferência para esse soberano, que foi, pelo menos em tese, acompanhado e foi provado pela a sua lisura, ele vai representar esse poder coletivo. Então, por isso que ele prefere o soberano à assembleia. Por quê? Porque a assembleia vai terminar em confusão. Mas ele não é contra ter a assembleia, mas o ideal seria o poder estar nas mãos do soberano, poder de Minerva. Esse poder do soberano pode ser uma assembleia de homens ou pode ser um rei, que é a preferência de Hobbes, pois o quê? As assembleias tendem a reviver o conflito que os homens reviveriam naturalmente.
uma disputa de várias facções e partidos. Isso a gente vê. Isso faz parte do jogo político, do jogo do jogo do jogo político mesmo, né? Que vai ser formados partidos por homens, não tem jeito. Então, a preferência de Hobbes é para a monarquia. E também, nós falamos lá acima, é um contrato. Então, aqui no Leviatã, ele vai falar o seguinte: é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo de ceder e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem. Então, isso aqui é importante. Ceder, transferir o direito de governar, tá certo? Então, o meu direito de governar. Ele transfere para este homem ou para esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito. O direito também é transferido, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão, assim, a multidão, aqui está errado, numa só pessoa, unida, aqui está errado, unida, numa só pessoa. Então, se chama Estado. O Estado, então, nasce de quê? Nasce exatamente desse contrato entre o indivíduo que cede e transfere os seus direitos de governar para este homem, para a Assembleia, e também o direito autorizando, né, ações que são tomadas e decididas por esta Assembleia ou por este homem. Então, isso se chama Estado, no conceito de Hobbes. Então, uma coisa que chama a atenção aqui, que Hobbes é o quê? Hobbes é pessimista quanto à bondade do homem. É necessário que tenha o quê? Um contrato onde haja a cessão do direito individual para a governança do coletivo. Isso é o que fala Hobbes. Vamos ver agora outro filósofo político sobre o liberalismo, que é esse segundo cidadão aqui, né? Locke. Então, John Locke, ele nasceu em 1632 e falece em 1704. Viveu bem também para a época, não como o anterior, mas viveu muito bem, viveu 72 anos aproximadamente aí. 2 tratados dele sobre governo são importantes, 1690, então ele está aí com 58 anos, uma idade, né, bem avançada para a época e uma pessoa bem madura para a época também. Então essa influência de Locke nas ideias liberais vão surtir efeito no século XVIII, de forma muito forte. Ao contrário do outro, ele é otimista em relação à natureza humana e ao convívio entre os indivíduos. Ele só esqueceu do conceito de pecado, né? Então, que para o cristianismo é muito claro, a Bíblia deixa isso muito claro. Ele se contrapõe assim tanto à concepção de Hobbes, do soberano absoluto, ele é contra, e também aos direitos, defensores dos direitos divinos dos reis, né, do absolutismo. Tá? Então, ele é contra isso, um soberano absoluto, e também que esse soberano foi colocado por Deus. E ele vai falar que a sociedade resulta do quê? Da reunião de indivíduos, visando garantir suas vidas. Então, vidas, direito de sobrevivência, liberdade de escolha, de ir e vir, e de propriedade também, propriedade privada. É um dos direitos naturais do homem, que o contrato social, ele também vai falar em contrato social entre os indivíduos, que cria a sociedade realizada, né? Sociedade realizada. E o governo deve, portanto, qual é o papel do governo? Comprometer-se com a preservação de quê? Desses direitos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Hobbes vai
Então, ser um sujeito otimista. O poder é delegado a quem? A uma assembleia, né? Ou a um soberano. E aqui tem o que? Um controle muito grande sobre esse soberano. Então, para exercer essa função de união, nome da união voluntária entre os indivíduos. E consentida, aqui também o contrato vem nessa palavra, consentir. Eu abro mão do meu direito e consinto que eu estou convivendo entre os indivíduos, que alguém vai legislar e legitimar por mim. Onde está a legitimação desse poder? Vai residir em sua origem, tá aqui de novo a palavra-chave aqui, consentimento dos indivíduos, que constituíram o quê? Que constituíram que pode, portanto, retirá-lo daqueles que não governam no interesse da maioria. Então, se o governo não está fazendo aquilo que ele deveria fazer, ou seja, o governo vai cuidar da preservação dos direitos do cidadão, a vida, a liberdade e propriedade. Se ele não estiver fazendo isso direito, a legitimidade desse poder é retirada dele. Então, retirá-lo daqueles que não governam no interesse da maioria, o que ameaça a liberdade e os direitos dos indivíduos. E assim, cada indivíduo, ao consentir com os outros em formar um corpo político ou um governo, coloca-se a si próprio, isso é importante, é a mesma coisa que Locke pensa, a obrigação em relação a todos os demais. Obrigação em relação a todos os demais. E a se submeter à determinação da maioria e a aceitar suas decisões. É isso aqui que acontece. Então, se não houver esse pacto, a pessoa estiver seguindo esse pacto, ou seja, a população de se submeter, né, às tomadas de decisões desse governo, então não vai significar nada ter esse governo. Então, não existe razão de ter esse governo. Então, voltando aqui, Locke vai ser o quê? Otimista em relação a esse poder soberano, não como absolutismo, mas, inclusive, esse poder que é dado a um rei e a uma assembleia ser tirado também se a população assim determinar. E a determinação é pela maioria. Aqui nós vamos para Rousseau. Vou tomar minha água. Rousseau vive de 1712 a 1778. São 66 anos. É um genebrino, ele nasce em Genebra. E ele foi eleitor de Locke e desenvolveu uma concepção sua de contrato social. E aqui as obras mais importantes de Rousseau: Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, 1755. Emílio, que vai mostrar o poder e a fundamentação da educação para a boa inclinação da vontade do homem. Que isso aqui vai ser muito criticado por Marx. Ele vai falar que isso não é suficiente, a educação. Mas para Rousseau isso aqui vai desdobrar, né? Isso aqui vai desdobrar em quê? Por exemplo, no enciclopedismo, que a gente vai ver. Porque, então, todo homem precisa e deve estar o quê? E tem capacidade para isso. Deve estar sujeito, a palavra não é sujeito, deve estar sendo orientado pela educação. O Estado tem que dar a oportunidade da educação. E o Emílio fala muito disso. Diz que o homem nasce bom, mas porém ele se corrompe na sociedade. Mas que sociedade é esta? Uma sociedade que não está fundamentada no iluminismo da razão, que é fundamentado e alimentado esse iluminismo pela educação. Então é isso que vai estar tratando Rousseau constantemente. É uma coisa muito importante em Rousseau,
Isso que a gente não pode perder de vista. Vamos voltar lá para o texto. Então, o Emílio vai tratar sobre isso, ele vai falar também sobre contrato social e a última obra dele é sobre Confissões, é o nome do livro de Agostinho também. O ponto de partida da filosofia de Rousseau é o quê? A natureza humana representada pela famosa ideia segundo a qual o homem nasce bom. Isso é totalmente contrário às escrituras. A sociedade o corrompe. Se você estiver ouvindo vozes aqui, é porque está tendo uma construção aqui do lado, tá bom? Então, já peço desculpas. Então, o homem nasce bom e o que acontece com esse homem? A sociedade corrompe e nós vamos ver por quê? Porque a falta da educação. O homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado. Inclusive, as correntes que ele vai falar, a corrente da religião, por exemplo, que prende e aprisiona o homem. Segundo ele, tem um problema sério com a questão do homem ter capacidade de se autogerir, inclusive na sua racionalidade. Vai haver aí o que? Uma deificação da razão. Razão como se fosse uma deusa. Então, toda a saída está nessa razão. Qual a sua grande questão? Para ele, como preservar a liberdade natural do homem, que é perdida no meio da sociedade, e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar que a vida em sociedade lhe dá, que nós já falamos, a vida, a propriedade e assim por diante, os direitos individuais do cidadão. E aqui ele vai falar sobre o contrato social. Para que isto ocorra, para que esse homem tenha a liberdade natural, para que ele tenha a vida em sociedade, uma vida protegida, né, dos males da sociedade, então tem que haver um contrato social. E a teoria do contrato social, a soberania política pertence ao conjunto dos membros, beleza, isso a gente já viu nos outros, não é novidade. O fundamento é a vontade geral desse contrato social. Então, esse contrato social está fundamentado na vontade geral, soma da vontade de cada indivíduo. A vontade particular individual de cada um diz respeito a seus interesses específicos. Porém, enquanto cidadão e membro de uma comunidade, o indivíduo deve possuir também uma vontade. Essa aqui é uma coisa importante, que se caracteriza pela defesa do interesse comum e coletivo, que o Rousseau vai falar que é um desenvolvimento da vontade individual, que não se adquire de forma aleatória. Pelo contrário, ela se perde. Então, onde vai estar o fundamento para essa vontade geral, ser uma vontade que caracteriza o que? O coletivo? A educação. Então, por isso que ele vai falar muito sobre a educação, no livro Emílio ele fala sobre isso. Possui o papel da formação dessa vontade geral, isso é muito importante, transformando assim o indivíduo em cidadão, das civitas. É o que Rousseau vai dizer, e em membro de uma comunidade. Ele não está vivendo sozinho, mas ele não está vivendo fora, segundo Rousseau, da sua liberdade comum antes de entrar para esta comunidade. Então, o contrato visa o quê? Alterar a constituição do homem para fortificá-la. Eu vou sublinhar aqui, colocar negrito, para quê? Fortificá-la. Não é para involuir, segundo ele, mas é o quê? Evoluir, sendo que tem que ter o quê? Pressuposto da educação, que ele vai falar sobre o Emílio, nesta obra, O Emílio. Substituir a existência física independente que todos nós recebemos da natureza, e não é ruim, por uma existência participativa e moral. Essas duas coisas. Em uma palavra, então, é preciso que se destitua o homem de suas próprias forças, olha só que interessante, para lhe dar outras. E o que mais? Não próprias. Ele não vai desenvolver sozinho, das quais não possa fazer o uso sem o socorro alheio.
Então, a necessidade do socorro alheio, e aqui é onde entra o contrato social dentro dessa sociedade que está fundamentado nessa chamada educação, que é fundamental não só para o Rousseau, mas para os iluministas, porque aí é que tem o desenvolvimento do homem, da razão do homem. Características da filosofia de Rousseau, quais são? Primeiro, culto da natureza, certo? Vai falar da importância da natureza, valorização da experiência individual. Ele não joga fora, ele vai desenvolver isso numa experiência contratual coletiva. E aqui também a importância dos sentimentos e das emoções e a relação entre a arte e a filosofia, que ele vai desenvolver isso, não somente ele, mas os filósofos do iluminismo. Esse fator, que já era tangenciado pelos outros, mas que Rousseau, vou voltar aqui para a tela, que Rousseau vai colocar como fundamental, né? Que não dá para prescindir disto quando nós vamos viver em sociedade. Portanto, a não corrupção que a sociedade traz precisa do quê? Da fundamentação da educação. É isso que ele vai tratar. Novamente eu falo no Emílio. Então vamos voltar aqui para... Estamos chegando ao final da nossa aula. O iluminismo, agora, o que seria? O nome vem do ou iluminismo, o século das luzes. Foi um movimento do pensamento europeu característico basicamente da segunda metade do século XVIII. Então, abrange não somente o pensamento filosófico. Então, pensamento filosófico, artes, literatura, ciências, teoria política, doutrina jurídica, que tem que ser forte para controlar essa relação entre os indivíduos, os direitos. O indivíduo tem que reclamar quando seus direitos são infringidos, ter direito a isso, inclusive contra o Estado. Então, um movimento cultural amplo, ideias e o quê? Valores compartilhados por diferentes correntes, tendo diferentes formas de expressão nas ciências, letras e artes. Vamos lá, se vale da metáfora da luz, então a metáfora da luz, e da claridade, falando da razão, e em oposição às trevas, ao obscurantismo, principalmente da Idade Média, a ignorância, a superstição, segundo a religião, a ignorância da religião, e a existência de algo oculto, né? Enfatizando ao contrário a necessidade de quê? Necessidade do real em todos os seus aspectos, tornando-se transparente a razão. Aqui isso não é novo, já era falado, por exemplo, que Descartes fala que é o livro da natureza aberto. O homem vai entender isso, sendo que Descartes vai falar a respeito da certeza do conhecimento no ser pensante. E aqui nós vamos ver uma mistura, mas assim, um ponto muito forte na razão, mas uma razão fundamentada pela educação. O grande instrumento do iluminismo, consciência individual, isso a gente já sabia, que é totalmente moderno, autônoma, ou seja, por isso que é interessante quando Rousseau fala que todos os homens têm direito a participar, a desenvolver essa luz dentro de si, isso através da educação. E isso o Estado tem que dar condições para o homem. Ele diz que não é só para o homem, ou um homem só tem capacidade. Todos os homens têm capacidade. E essa força essa capacitação está na fomentação que o Estado dá através da educação para todos. Então, isso é uma das coisas da Constituição francesa, né? Então, isso é muito, muito importante aqui dentro do iluminismo.
e esse contato com o real torne-se transparente aonde? Está vendo? O lugar do juízo é a razão. O seu grande instrumento é a consciência individual e autônoma em sua capacidade de conhecer o real. As armas são conhecimento, então, conhecimento, a ciência, contato com essa natureza para se dominar essa natureza, e a questão da educação, como eu já falei aqui. Então, essas três coisas são armas: o conhecimento, a ciência e a educação. Não é por acaso que a França se torna um grande centro de pensadores, né? Pessoas do mundo todo mudam para lá. Os pressupostos do iluminismo. Então, todos os homens são dotados, todos, não são alguns, de uma espécie de luz natural, todos, de racionalidade, capacidade natural de aprender, capaz de permitir que conheça o real e hajam livre. Está vendo? Sempre o real batendo aqui, e não algo que é obscuro, é algo oculto. Então, é o real que é o foco do conhecimento e da vida. E hajam livre e adequadamente para a realização de seus fins. Cada um tem os seus fins, lógico, individuais, e que não firam os fins coletivos. Tem aqui a tarefa, né? A tarefa, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, aqui, ó. Então, conhecimento, ciência e educação. A questão da razão, transparente, dentro do conhecimento. Então, aqui, permitir que conheça o real e hajam livre e adequadamente para a realização de seus fins. A tarefa da filosofia, da ciência e da educação, portanto, é permitir, fomentar que essa luz natural possa ser posta em prática e também removendo os obstáculos que a impedem e promovendo o seu desenvolvimento. Por exemplo, obstáculos, religião, segundo eles, deve ser tirada. Então, é uma coisa aqui que o iluminismo vai contra totalmente, porque, na verdade, a religião iluminista é uma religião racional, onde a razão é deificada. Ok? Então, impedem, promovem o seu desenvolvimento. Se tiver obstáculos, tem que ser tirados. O iluminismo, então, volta-se contra toda autoridade que não esteja submetida à razão. Tá? Se não estiver submetida à razão e à experiência, por exemplo, alguma coisa que a Bíblia fala ou que a religião prega, se não estiver submetida e passou no crivo da razão, ela deve ser o quê? Ela deve se voltar contra. Não deve ser aceitada isso. Não deve ser aceitado. Que não possa justificar-se racionalmente, palavra-chave aqui, justificação racional, que recorra ao meio da superstição, à força e à submissão. O pensamento deve ser autônomo, não tutelado. Isso aí não existe, né? Mas é um contraponto desse viés iluminista. E aqui a palavra de Kant, que eu sempre falo, né? Que resume bem isto, é a possibilidade de pensar por si mesmo de modo independente. Esse é o homem, segundo Kant, um homem adulto. Aquele homem que não é adulto é o homem do medievo, que era necessário ficar tutelado a uma religião. A filosofia crítica, que é o fundamento do iluminismo, caracteriza-se por três pressupostos básicos que nós conhecemos, né, muito: a liberdade, o individualismo e a igualdade jurídica. As três coisas juntas. Então, livre iniciativa de cada ser humano, e isso, inclusive, no comércio. Tá? Então, tem a livre iniciativa. Então, segundo o iluminismo, não deveria ter influência ou colocação do Estado em relação a isso. Tem o individualismo também, que o indivíduo ele existe livre e autônomo, consciente e capaz de quê? De se autodeterminar.
fazer as suas escolhas, independentemente, por exemplo, da religião. E igualdade jurídica, né? Visa garantir a liberdade do indivíduo contra os privilégios. Isso aqui é importante também dentro do viés iluminista. Por último, a importância da enciclopédia, que está ligada ao fundamento do iluminismo, que é a educação. A gente viu isso em Rousseau. Talvez seja a obra mais representativa do iluminismo. Propósito. Qual o propósito? Ser uma espécie de grande síntese do saber da época. Então, e ser colocado ao alcance de todos. Alcance de todos. Qualquer indivíduo que for capaz de ler deve se instruir aqui. Sua publicação começa em 1751 e termina em 1759, com 24 volumes em folho. Eu coloquei até aqui, é interessante, né? Então, você vai ter o em folho, que é o que? Você pega uma folha e dobra. Logicamente, tem as especificações das medidas, mas em folha é isso. Então, foi uma enciclopédia, você dobra e você vai dobrando as outras e no meio você vai colocando, como a gente vê hoje nos livros publicados, editados, né? Os livros físicos, que hoje nós temos e-book. Você dobra em folho. Então, isso é em folho. Dobrou, vai dobrando as outras e vai encaixando umas nas outras. Então, esse livro se torna grande. Agora, você tem também a produção que eles fizeram, num segundo momento, em quarto, que é o que você pega essa folha, dobra em 2 e dobra em 2 também. Então, se você tem 4 frente e verso, né? Frente e verso, no folio, você vai ter frente e verso, frente e verso, frente e verso, frente e verso. Você tem 4 vezes mais. E tem também aqueles que colocaram em produção de bolso, que é chamado octavo, certo? Então, o octavo é formado 8 vezes mais do que o fólio. Se o fólio tem 2, o octavo vai ter 16. Isso é muito importante para o que? A popularização desta obra magnífica. E isso se dá basicamente com o reinado de Luís XVI. Com Luís XVI é que tem um desenvolvimento muito grande. Nós já vimos que esse monarca fica muitos anos no poder e é o poder mais longevo que tem da humanidade. Qual o conteúdo? Conteúdo, então, deixa eu voltar aqui para o texto. Conteúdo. Então, súmula das grandes descobertas científicas. O que mais? Técnicas da época. O que mais? Grandes desenvolvimentos filosóficos. Então, filosofia. Grandes desenvolvimentos artísticos. Né? E também o progresso da humanidade no período moderno. Tudo isso está dentro desse livro. Na verdade, é um grande livro e foi produzido para fomentar o saber em todas as áreas, dar acesso do homem ao conhecimento. É uma das formas de fomentar e desenvolver aquilo que o homem tem de melhor, que é o quê? A razão, que é o lugar da certeza dele. E não somente a razão, mas a razão em relação ao real e não ao metafísico. Então, basicamente, é o que a enciclopédia vai trazer para a humanidade. Então, aqui, o termo enkyklios paideia significa o quê? Significa ciclo completo do aprendizado no grego. Tem até um livro chamado Paideia, que foi produzido por um alemão que é muito famoso no século XX, mostrando como é o sistema, o ciclo completo de aprendizado do grego, na época antiga. Então, o que esse ciclo completo pretende? Ele tem a pretensão pedagógica e reformista de seus idealizadores. Para quê? O que eles pretendiam?
tornar o saber acessível. Esse é o objetivo. Eu vou colocar você de novo em contato com o texto. Tornar o saber acessível e aqui, libertando o homem da ignorância, das superstições, dessa forma transformando a sociedade. Está vendo a sociedade sendo transformada? Então isso aqui vem de Rousseau também. Rousseau tem a sua, e ele foi um dos que escreveu para a enciclopédia. Então uma sociedade de homens cultos, o que mais? Como se isso fosse resolver os problemas, né? Então assim, uma sociedade mais livre e uma sociedade igualitária, sendo que a gente vê que isso não resolve, né? Nem a ciência, nem o conhecimento, nem a educação. Marx vai criticar, por outro lado, eu estou falando por outro lado, não estou falando do lado de Marx, falando que é necessário que haver revolução mesmo, né? Revolução proletariada. Não é só o ensino que vai fazer a diferença, mas a gente vê aqui, para o iluminismo, o ensino é o diferencial. Aqui o quadro sinótico, então, está chegando ao final. O liberalismo pode ser visto como correlato político do subjetivismo epistemológico, foi característico dos séculos XVII e XVIII. Sua problemática central consiste na necessidade de conciliar, aqui nós falamos, os direitos individuais, considerados como naturais, e também a necessidade da vida social. Eu vou amarelar aqui. Como isso se dá? Hobbes, Locke e Rousseau falam, dentre outros, são os pensadores mais importantes que discutiram essa problemática, né? E a concepção deles é o contrato social, um fundamento de uma sociedade organizada, cada um falando de um jeito, embora divergindo sobre a natureza humana e de Estado também, as características desse Estado. E o iluminismo vai valorizar o quê? O conhecimento como instrumento de libertação, então, o conhecimento como instrumento de libertação e de progresso da humanidade. A gente sabe que não é só isso. Levando o homem à sua autonomia e à sociedade democrática, ou seja, ao fim da opressão. Fim da opressão, diga-se principalmente a religião adquirida, o pensamento adquirido, segundo eles, né? Então, isso aqui a gente vê que não foi desse jeito que aconteceu, e não é, e nunca será. A enciclopédia representa os ideais de conhecimento da época e o papel pedagógico e emancipador do saber. Então, é isso que nós estudamos hoje, e aqui tem a leitura para a próxima aula, páginas 219, 12 a 19, sobre Kant, que é um grande pensador importantíssimo para o nosso entendimento do pensamento mundial e da filosofia, né? Já pulando da Idade Moderna, ali Kant, ainda na Idade Moderna, mas já dando direções para a Idade Contemporânea. Ok, então é isso. E a Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia fala que mesmo que a nossa razão seja importante, mas ela não é determinante, porque ela está maculada pelo pecado. Então, exatamente esse. Não adianta o Emílio nascer bom. A Bíblia diz que nós já nascemos pecadores. E também é uma sociedade que é firmada no conhecimento, mas não é só no conhecimento. Que conhecimento é este? Nós sabemos que somos pecadores, vivemos num mundo caído e que precisa ser transformado completamente. E o grande inimigo do homem é o pecado. Esse é o grande problema. Deus possa nos abençoar. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo aqui. Deus nos abençoe e que nós tenhamos aprendido esta matéria. Pai, muito obrigado. Queremos entregar a nossa gratidão, nosso louvor por esse tempo, por estudarmos esses pensadores, por vermos, Senhor, como a Tua palavra é atual e viva e perfeita, mostrando que o nosso problema não é só o desenvolvimento da nossa razão. O nosso problema é um problema muito mais sério.
É um problema que a educação não corrige, mas é um problema que é corrigido somente por uma mudança de natureza, assim, uma mudança, ó Pai, de vida que vem do Senhor. Nós queremos te agradecer por estudarmos esse tema nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a todos nós, e até a próxima. Forte abraço aí para vocês.